da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Que estas bênçãos e que esta graça dos céus possa recair na vida de todos nós que aqui estamos. Desejo as boas-vindas para a casa de oração. Neste momento, irmãos, de união, onde nós participamos de um momento sagrado, de aprimoramento espiritual. Sintam-se à vontade na casa de Deus, para procurar ouvir a mensagem, ouvir os hinos e ter, irmãos, um momento de comunhão muito especial com o nosso Deus e com os seus poderosos santos. Eu convido neste momento, por gentileza, aqueles que puderem para se colocarem em pé. Eu costumo, irmãos, antes de fazer a oração inicial, na maioria das reuniões que tenho feito, de ler uma palavra de Deus, uma palavra das Sagradas Escrituras, para que nós possamos meditar no início da reunião. Irmãos, e hoje eu separei um texto que está escrito no livro de Isaías, onde Deus nos fala o seguinte: inclinai-vos os vossos ouvidos, vinde a mim e a vossa alma viverá. Eis que o dei como testemunha aos povos. Portanto eu digo-vos, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto ele está perto. Vamos orar. Querido e eterno Pai, nosso Deus, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, reunidos na sua casa, como foi dita por Jesus, casa de oração, com o desejo sincero no nosso coração, de prestar um culto de louvor e adoração ao teu bendito e eterno nome, e também ao seu divino Espírito Santo, na comunhão com Jesus e com os demais santos dos céus. Este é o momento, ó Pai, onde nós separamos para dedicar ao Senhor. Sabemos que nós precisamos tirar um tempo para dedicar a Ti, ó Pai, e também para o nosso aprimoramento espiritual. E este momento sagrado de oração, eu peço que o Senhor, ó Deus, juntamente com o seu divino Espírito Santo, com Jesus nosso Senhor, com a Santa Avó, o nosso querido e glorioso Espírito Consolador, com a Virgem Maria e com o Santo Irmão Aldo, possa inspirar a nossa reunião. Que as palavras, que as mensagens, sejam elas cantadas ou pregadas, possam ter o endereço certo, que é o nosso coração, que é o nosso espírito, ó Pai. Que possamos nós compreender a profundidade desta palavra, nós que há tanto tempo temos ouvido, que há tanto tempo temos aprendido, esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem nos dado de meditar, de nos aprimorar, nos deu presente maravilhoso, que foi a vinda da Santa Avó, a vinda do nosso profeta para nos guiar, estes dois presentes maravilhosos. Também o Senhor nos presenteou também com a presença de santos do ano passado, que exerceram o ministério em nossas reuniões. Portanto, ó Pai, a sua parte o Senhor tem feito. O Senhor tem dado oportunidade, tem enviado palavras. Cabe a nós aceitar, abrir o nosso coração e deixar que esta palavra possa alcançar o mais íntimo de nossa alma. Por isso eu peço que a inspiração dos céus recaia sobre esta santa reunião, para a honra, louvor e glória ao nome de Deus, do seu divino Espírito Santo, na comunhão com Jesus e com os demais santos da região celestial. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte.
estrela da manhã. Ouviremos em voz solo. Surgiu uma grande estrela para iluminar nossa vida. Jesus, estrela da manhã, que brilha com grande luz e fulgor. Que a estrela de brilho intenso penetra em nossos corações. Ó jovem, amem a igreja, pratiquem o primeiro amor. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. São palavras do Mestre Divino, sejam sábios para crer e humildes para obedecer. Não deixe apagar este brilho em tudo que fazes, seja na escola, no trabalho, no seu ministério. Temos que ser uma luz a brilhar, irradiando paz e alegria, trazendo para a igreja mais almas. Para conhecer o querido primaz, o grande, humilde, poderoso profeta. Jesus prometeu que daria o Espírito Consolador. A estrela novamente brilhou através da Santa Rosa querida. O santo e querido irmão Aldo hoje é a grande estrela. Para nós é como um farol que orienta e ilumina o nosso caminhar. Não deixe que o brilho desta estrela seja ofuscado pelo que o mundo oferece. Seu exemplo de filho de Deus mostra que esta igreja é dirigida pelo céu. Não deixe apagar este brilho em tudo que fazes, seja na escola, no trabalho e no seu
trazendo para a igreja mais almas, para conhecer o querido primaz, o grande, humilde, poderoso profeta, estrela da manhã. Hoje a Igreja Apostólica, nobre missão de anunciar a palavra poderosa para todas as nações. Para conhecer o querido primaz, o grande, humilde, poderoso profeta, o grande, humilde, poderoso profeta, o grande, humilde, poderoso profeta, estrela da manhã.
agora, irmãos, ouviremos o hino intitulado O Bom Samaritano. Irmãos, o Bom Samaritano, como eu disse, é um ensino de Jesus. Nós encontramos esta passagem no livro de São Lucas, que ele narra, irmãos, essa história deste homem samaritano e que nós ouviremos agora cantado pelo coral. O Bom Samaritano. Muitas pessoas que ali passavam indiferentes me olhavam. Caído, ferido,
irmãos, neste momento nós encerramos esta parte de louvores através dos hinos. Mas irmãos, eu lhe faço um convite a você corista, a você músico e a vocês regentes. Um convite em nome do Santo Irmão Aldo. Aproveite este momento também para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que vocês nos trouxeram letras maravilhosas, hinos que nós meditamos aqui. Nós ficamos em nossos lugares, os irmãos também ficaram, ouvimos a apresentação de vocês. Agora nós convidamos que vocês também possam ouvir a palavra de Deus conosco. Irmãos, eu agradeço neste momento a presença de todos, o silêncio que a grande maioria vem fazendo. Em nome de Deus, em nome dos santos, eu agradeço a cooperação de todos para o bom andamento de nossa reunião. Irmãos, nós temos uma mensagem muito oportuna. Eu disse ontem e repito. Esta mensagem ela é oportuna para mim, ela é oportuna para o Senhor, para a Senhora, para vocês jovens e também para os adolescentes. Preocupação com a condição moral e espiritual de algumas famílias apostólicas. Portanto, não é de hoje, irmãos, esta preocupação dele. E com o passar do tempo, infelizmente, nem todos ouviram e colocaram em prática. E muitas vezes estão sofrendo hoje as consequências de uma escolha errada, de uma escolha equivocada há alguns anos atrás. Mas a oportunidade, mais uma vez, ela está sendo dada para nós. Mudar de vida, tomar uma direção espiritual melhor para a vida. E quem sabe desfrutar ainda de anos felizes aqui na terra. A oportunidade, ela é dada neste momento para todos nós. Irmãos, esta mensagem, ela precisa ser compreendida no seguinte sentido. Olha, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi a mensagem do Santo Irmão Aldo. Esta palavra é para mim. Irmãos, porque nós temos essa tendência, é natural do ser humano, de nós ouvirmos algo e pensando no nosso semelhante. Olha, essa mensagem é para ele. Como ensinou Jesus, é muito mais fácil nós enxergarmos um cisco, um pedaço pequeno de um objeto no olho de um nosso irmão, do que nós vermos e tirarmos a trave grande, extensa, que está nos nossos olhos. Por isso eu estava dizendo que é natural do ser humano ver isso. Irmãos, mas esta mensagem, então, ela é dirigida para mim, para o Senhor, para a Senhora. E vamos meditar qual tem sido a minha atitude no meu matrimônio, no meu casamento, no meu lar, na minha casa. E assim, quem sabe, possamos tomar algumas medidas urgentes para melhorar a nossa vida aqui na terra. A família, o namoro e o casamento. Jesus, o nosso Senhor, Ele nos deixou um ensino valioso para os que desejam ser felizes. Ou seja, para aqueles que quiserem viver felizes. Não é uma obrigação. É para aqueles que quiserem ser felizes. E bem-sucedidos em sua vida. Olha o que disse Jesus, abre aspas, palavra do Divino Mestre. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, vivem no seu viver, no seu dia a dia, é semelhante a um homem que construiu sua casa na rocha, onde vindo as tormentas, as enchentes, não conseguiu abalar esta casa, por ter sido ela construída sobre rocha, sobre pedra. Aquele, porém, que ouve a minha palavra. Qual palavra, irmãos? Essa daqui. E não as põe em prática. É semelhante ao homem que construiu sua casa à flor da terra, sem alicerce, sem base, e romperam-se as torrentes de água contra a casa, e logo ela ruiu, e a ruína daquela casa foi tão grande. Assim se dá hoje, meus amados irmãos, com todos aqueles que seguem a orientação de nossa igreja. São muito bem-sucedidos em sua vida, são ensinos sábios da avó e do irmão Aldo, portanto estão construindo o seu lar, o seu futuro,
sobre a rocha que é Jesus e os ensinos da igreja. Entretanto, os que não seguem os nossos princípios fundamentais, sobre regras morais e doutrinárias já no namoro, no casamento e na formação do lar, da família, não serão bem-sucedidos. E acontece o que ensina Jesus: não construíram a sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia. Quando surgem os problemas, as lutas, as dificuldades, não conseguem vencer. No casamento e na formação da família, já devem desde o início ter bons princípios e não fazer nada errado, saber procurar a pessoa certa para formar o seu lar. Os noivos precisam compreender que necessitam sempre da proteção da Santa Avó e do Santo Hermaldo para a sua própria felicidade. E carecerão, isto é, precisarão muito da graça e da bênção deles, quando casado. Ora, certamente eles ajudarão sim, se nós merecermos. Portanto, seja o seu matrimônio firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais um para com os outros, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados e caridosos, perdoem-se mutuamente, se houver alguma ofensa, mas se esqueçam do passado. Vivam em paz, tenham alegria, não deem ouvido às intrigas, às fofocas, não julguem o outro pela aparência do mal, não suspeitem o mal, não deem lugar ao ciúme, mas precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina, para que sejam felizes e abençoados e protegidos. O casamento na nossa igreja é sagrado, porque foi instituído por Deus, desde o princípio, para a multiplicação da raça, para formar santos para a glória de Deus, para o bem-estar dos cônjuges, para que tenham seu futuro garantido quando se tornarem idosos, a fim de cuidarem-se um ao outro, para o bem-estar da família e para que sejam felizes. Os jovens, agora vocês jovens, aqui tem bastante jovens, que num próximo futuro, estarão formando o seu lar, a sua família. Então aqui diz, os jovens que desejam se casar. Por quê, irmãos? Por que deseja? Porque o casamento, embora ele foi criado por Deus, embora seja instituição divina, não foi uma obrigação imposta por Deus. Tanto é que ele disse no início, é bom que nós façamos a mulher para que ela seja ajudadora do homem. É bom para o homem ter uma mulher para ser a sua companheira. Mas ele não disse que isso seria uma obrigação. Então, por isso que o Santo Hermógenes diz, os jovens que desejam se casar precisam ter idade para assumir um compromisso tão sério. Tem que se preparar antes, tem que estudar, tem que ter uma profissão para um emprego que garanta a manutenção e a estabilidade do lar e dos filhos que vierem no futuro. Devem também estar preparados tanto moralmente quanto espiritualmente. Moralmente, é ter uma boa educação, é ter respeito e consideração pelos outros, ter honra, dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos, saber se preservar diante das tentações e das oportunidades inconvenientes que o mundo oferece, mas que não convém a um filho de Deus. Espiritualmente, é ter uma vida consagrada e dedicada à sua igreja, amando a Deus, o Pai, sobre todas as coisas, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a avó e o Santo Hermógenes de todo o seu coração. Ter sentimentos nobres como o amor, a bondade, a justiça, a humildade, a mansidão, a temperança, e cultivar em seu espírito a pureza e a dignidade, sempre procurando pôr em prática a nossa doutrina e a nossa disciplina, que é a base fundamental para uma vida verdadeiramente religiosa, e que ligue a pessoa ao reino dos céus. As mães, conselho às senhoras mães, diz o Santo Hermógenes, não devem escravizar as suas filhas. Ao contrário, devem ensiná-las a tomar cuidado com o procedimento delas, aonde elas vão, com quem andam. A mãe deve ser mãe no sentido exato da palavra e da missão, ou seja, ser amiga, conselheira, auxiliadora e confidente dos filhos, ouvir eles, sempre se inteirando por onde andam e o que estão fazendo, principalmente quando começam a namorar de maneira errada, não seguindo os princípios morais e cristãos que têm aprendido nesta igreja.
O santo irmão Aldo aconselhou a quando tiverem uma idade formada, e não sem idade, para assumir um compromisso deste. Devem saber o passo que irão dar em sua vida. Evitar a promiscuidade, a malícia, a indecência e a imoralidade. Aconselhou também o santo irmão Aldo que procurem estudar, aprender profissão e manterem-se dignamente, para que tenham um futuro brilhante na formação do lar. Não tenham ilusões, queridos jovens. Sejam realistas. Não tenham por base, ou melhor, tenham por base fatos concretos, ou seja, aquilo que vocês veem, não aquilo que vocês imaginam. Não se iludam por um simples olhar. Não se deixem levar pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos do Espírito, isto é, mais profundo e real. Não se deixe levar pela beleza aparente, pois a verdadeira beleza está no Espírito, que são as virtudes da alma. Não se deixem levar pelas conversas levianas, bonitas e ilusórias, muitas vezes maliciosas. Não se deixem levar por promessas fúteis e banais, mas por fatos concretos. Devem saber escolher a pessoa certa, procurando conhecer a moça ou o moço, seus costumes, seu gênio, suas ideias, e conhecer também a família do seu noivo, de sua noiva. Para ter um casamento feliz e abençoado, o santo irmão Aldo aconselhou: cultivem em seus corações o amor, o respeito um pelo outro, pois agindo assim saberão serem humildes, bondosos e caridosos. Nunca deem lugar a pensamentos errados e a separação. Irmãos, ontem nós entramos neste assunto. Eu não vou retomar hoje, não. Nós tratamos muito a respeito disso, a reunião inteira. Irmãos, mas aqui é a palavra do santo irmão Aldo, reforçando: nunca deem lugar a pensamentos errados e a separação do casamento. Mas coloquem a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, cuja doutrina lhe ensina a regra de um bom viver. Em nossa igreja nós temos o casamento como instituição divina. Porquanto Deus criou o homem e também a mulher para ser a sua esposa, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança dele, Deus, e conforme a sua imagem. Criou-os, pois, no mesmo espírito de santidade e pureza, e manteve a unidade quebrada na terra pelo pecado, que passou a dominar os corações. No mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina. Por isso que ele sempre quis o casamento, Deus, o nosso Pai, dos seus legítimos filhos de conformidade com a sua lei, de tal maneira que observem a pureza do Espírito e a qualidade do Filho de Deus, e a doutrina sobre o seu reino, ou seja, na sua igreja. O homem deveria casar-se com mulher da mesma fé, da mesma forma a mulher com o homem com os mesmos princípios religiosos, pois ao contrário os filhos ficarão em confusão. Esta era a orientação, inclusive, que Deus havia dado aos seus filhos já pelo profeta Moisés. E a Igreja Apostólica, sendo realmente dirigida por Deus, através do Espírito Consolador e do santo irmão Aldo, seguindo a mesma orientação, fazendo a sua vontade. Agora um conselho às mães apostólicas. Às mães aconselhamos mais uma vez que sigam o exemplo da Virgem Maria, da avó. Sejam pacientes com seus filhos, não os maltrate nem os abandone por nada. Irmãs apostólicas, e a todas as mães, uma criança, um jovem, uma jovem, necessita de todo o carinho, afeto e amor, e também dos seus sábios conselhos. Quantas mães perderam seus filhos por causa do seu capricho, de sua falta de cuidado, de falta de humildade e perseverança. Pois se um pai falha com a sua missão de pai, a mãe não pode falhar. Da mesma forma, se a mãe falhar, o pai não pode falhar. Irmãos, é bem verdade que nenhum dos dois pode falhar, mas se porventura um ou outro se desleixar nesse sentido, o outro precisa fazer a sua parte e a parte do outro. Uma mãe é tudo para os filhos,
Por isso lhes aconselhamos que renuncie o seu orgulho, pois é preferível perder muita coisa deste mundo do que no futuro perder os seus filhos. Sejam pacientes com ele e busquem na avó e em Maria Santíssima e no irmão Aldo a sabedoria, a paciência e o cuidado para salvar eles. Isto se quiserem ser felizes na sua carreira de mãe. Nunca sejam vacilantes e não troquem os seus filhos, o seu amor de mãe, por prazeres que não têm valor para a sua vida e de nada valem para o seu ministério de mãe. Os prazeres deste mundo, diz o santo irmão Aldo, são como a fumaça, que surge, mas logo desaparece. Não troquem o seu amor de mãe por outra criatura que venha tirar-lhe dos seus filhos. Porém, os filhos devem sempre ocupar o seu coração e os seus pensamentos. Lembrem-se, prezadas irmãs, neste mundo tudo é passageiro, mas a pureza do seu coração, o seu exemplo de mãe e o seu amor para com os filhos nunca passará. Se imitarem em tudo o exemplo que nos deixaram a Virgem Maria no passado e nestes tempos a avó, e estas duas santas, a Senhora, se apegarem de todo o seu coração, serão sempre vitoriosas e bem-sucedidas. Sejam também rainha do seu lar. Reinem no seu lar com justiça, sendo sempre bondosas, caridosas, humildes e pacientes. Sigam os conselhos e ensinos desta igreja, para saberem agir com sabedoria e serem dedicadas ao lar. E agora um pequeno conselho aos filhos. Os filhos aconselhamos que amem os seus pais e tenham por eles um profundo respeito e aceite os seus conselhos e correção, porque é para o seu bem e para a sua honra. Saibam respeitá-lo e amá-lo. Um filho ou uma filha obediente é muito abençoado pela avó e por Maria Santíssima. É também um mandamento importante deixado por Deus. Olha o que disse Deus lá no passado. Honrará o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra, e sobre tudo o que Ele, Deus, te der. Irmãos, e para encerrar esta parte da leitura, um conselho aos esposos, a nós, maridos, aos senhores, esposos de um lar, para todos nós. Olha o que diz o santo irmão Aldo. Aos esposos, aconselho que amem as suas esposas e cumpram o voto que fizeram diante deste altar, quando se casaram com tanta esperança de terem uma vida de paz, de prosperidade e de felicidade. Facilitem em tudo a carreira delas, ou seja, das suas esposas, cooperando com as mesmas para a felicidade do seu lar e de seus filhos. Sejam atenciosos, ou seja, procurem ouvi-la. E procurem ser leais e bondosos para semear a paz. Evitem as discussões, porque isto nada resolve. A melhor solução é o diálogo e o bom entendimento. E nunca discutam na frente dos filhos, evitem isso. Mas se houver algo que precisa ser esclarecido e tratado, deixem para conversar sozinho, num ambiente reservado. Procurem sempre a melhor solução, para que possam no teu lar reinar a paz, a concórdia, o amor em vossos lares. Assim ensina o apóstolo São Pedro em sua carta aos cristãos, aos maridos. Olha o que ele disse. Vós, os maridos, igualmente, conviveis segundo a ciência com as suas esposas, e tributai-lhes honra como a quem tem parte convosco, na graça da vida, de modo que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, tratem bem as suas esposas, ouçam elas, respeitem-a, para que as suas orações possam ser ouvidas no céu. São Pedro ensina que o esposo, conhecendo a condição natural da mulher, deve respeitá-la. Se pela natureza ela pode ser mais frágil do que o homem, pela graça ela é igual a ele. Dois princípios que devem regular todo o modo de tratá-las, para que não sejam impedidas as vossas orações, porque não havendo o devido respeito e os dissabores entre os cônjuges, a vossa comunhão com o céu será interrompida. Se a sua casa, se o seu lar não houver diálogo, se for um local de brigas, de discussões, este lar não terá comunhão com os céus. Ou seja, a comunhão deste lar com o céu, como está aqui, será interrompida. Eu sempre lembro, irmãos, quando eu leio esta parte, de um hino do Inário, número 190, Promessa do Céu, que a Santa Avó Rosa prometeu que ela, juntamente com os santos, visitará a casa de todos os apostólicos. Mas o que ela disse? Se a tua casa
for santificada, terá a proteção do céu, e por mim será visitada. Entendam essa verdade. A Santa Avó, Maria Santíssima, e o Santo Irmão Aldo, com os santos e os anjos, só poderão reinar no lar onde exista a paz, o amor e a bondade. A família deve ser perfeita. É a perfeita representação que é no céu. Deus, seu Divino Espírito Santo, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó e o Irmão Aldo e todos os santos são perfeitos em unidade e são uma verdadeira família. A Igreja Apostólica é constituída de família e junto formam com os céus uma grande família. Daí recomendarmos que a mesma união que existe no céu deve existir em cada família que tem por Deus Pai, por Jesus como irmão e Senhor de nossas almas, que tem mães celestiais, a Virgem Maria, a Santa Avó, e que tem como irmão um amigo, um profeta e um pastor, por excelência, o nosso profeta Irmão Aldo. Irmãos, a mensagem assinada pelo presidente do conselho, pastor José Solon Filho, para esta oportunidade foi esta. E nós temos, irmãos, uns 20 ou 30 minutos para meditar nesta palavra. Como eu disse, oportuna para cada um de nós. Eu vejo aqui alguns casais jovens, ou seja, que casaram recentemente, há 1, 2 ou 3 anos. Eu vejo aqui jovens que num futuro bastante próximo estarão constituindo as suas famílias. Eu vejo aqui casais de namorado, eu vejo aqui noivos que no futuro bastante próximo já estarão com o seu lar formado. E eu vejo também os irmãos de meia idade e os mais idosos, que já constituíram a sua família há alguns anos. Irmãos, se eu disser para os senhores que esta mensagem ela é para todos nós, independente do estágio em que estamos, se recém-casado, se noivo ou se já casado há bastante tempo. E ontem, irmãos, como eu disse, nós meditamos tanto sobre a importância de nós nos esforçarmos, de nós lutarmos para manter o nosso lar, para nós atravessarmos os dias difíceis, as lutas, as dificuldades que surgem, mas sem desfazer o nosso lar, o nosso matrimônio. Irmãos, isso é muito importante. Mas alguns poderão me perguntar, poderão me afirmar: pastor, eu estou num momento atravessando dias difíceis. Estou atravessando lutas muito grandes no meu lar, da minha família. É o meu esposo que não me auxilia, que não cumpre o seu papel dentro do lar. Por vezes o marido é a minha esposa, difícil de lidar com ela, intransigente, resiliente, brava. Está tão difícil, pastor, a minha vida dentro do meu lar. Outros é com os filhos, filhos que não te valorizam, que não te dão a alegria que o Senhor, como pai, como mãe, espera. Outros, quem sabe, com problema com os pais, com os irmãos, com os avós, com os primos, enfim, com a família. Pastor, como que eu devo me comportar? Qual é a saída? Eu não vejo uma porta, eu não vejo uma luz. E tomar alguma providência para resolver a minha vida familiar. Irmãos, em primeiro lugar, eu tenho que ser franco com todos. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos rodeados de lutas. Isto é uma grande verdade. Eu não posso, irmãos, chegar aqui e dizer que a vida ela é um mar de rosas, porque não é. Enquanto nós estivermos aqui neste território, nós teremos lutas sim, mas lutas para serem vencidas, barreiras para serem removidas, e para mostrar, irmãos, para demonstrar a Deus que nós não se abalamos com ela. Ah, pastor, mas aí é difícil. Pode não ser fácil, irmãos. Pode ser que exija-se de nós uma conduta de um verdadeiro filho de Deus. Alguém que realmente sabe vencer com a fé que tem, com as armas, que é a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Irmãos, São Paulo disse que a nossa luta, e ele disse isso literalmente, a nossa luta aqui na terra, e eu lembrei isso aos irmãos, ela não é, ou melhor, a nossa luta aqui na terra, ela é uma luta contra o sangue e contra a carne. Não é uma luta contra o sangue e contra a carne, ou seja, não é uma luta material. A nossa luta aqui nesta terra é em face dos principados e das potestades do mal. Irmãos, a respeito das lutas, Jesus ele também advertiu a nós dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo,
tenham força espiritual, tenham fé. Eu venci o mundo. Irmãos, então a nossa vida aqui, certamente ela terá luta. Para mim, para o Senhor, para a Senhora, mesmo para aqueles que já estão há 40, 50 ou mais anos de casado. A luta vem para todos. Agora, pastor, como que eu vou vencer? Eu preciso ter uma saída. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande com os meus filhos. Pastor, eu já ouvi isso de diversas mães nesses últimos anos, de diversos pais apostólicos. Pastor, eu estou enfrentando uma luta muito difícil com os meus filhos. Eu já ouvi de alguns irmãos e irmãs dizendo, pastor, eu estou com uma dificuldade muito grande no meu casamento. A minha esposa não compreende, não cumpre o seu papel. Pastor, eu estou com uma dificuldade com o meu esposo dentro do lar. Irmãos, já ouvi isso por diversas vezes. E eu procuro levar uma palavra de carinho, de conforto. Mas muitas vezes eu fico me perguntando, mas qual será a atitude deste nosso irmão, dessa nossa irmã, durante estes anos todos? Irmãos, aí que está a diferença. Muitas vezes, para nós compreendermos o que se passa na nossa vida, nós precisamos olhar para trás, ver o histórico nosso. Quanto é que nós colaboramos para que o nosso lar, para que o nosso matrimônio tenha chegado na condição aonde chegou? Irmãos, e para isso, para o Senhor, para a Senhora, que porventura está passando por uma dificuldade na família, eu lembro-lhes que o Senhor tem uma missão dentro do lar. O Senhor, esposo, tem uma função dentro do matrimônio, muito bem delineada. Você, esposa, você, mãe, tem também a sua função dentro de um lar, para a manutenção dele. E se não houver a cooperação de ambos, este lar, esta família, certamente não dará certo no futuro. Será mais um lar, irmãos, fadado ao insucesso. E por que não nós meditarmos hoje nisso? E trato neste momento com você, esposo, cabeça do lar, juntamente com a esposa, logicamente, que tem uma responsabilidade muito grande. Como está hoje o seu papel como pai? Como conselheiro dos filhos? Como que está os seus deveres dentro da casa? Irmãos, o esposo, o marido, ele tem que ter um compromisso muito sério. Precisa trabalhar, precisa se desenvolver, precisa trazer recurso para a manutenção do lar. Como está o seu auxílio, a sua ajuda para com a esposa dentro do lar? Irmãos, nós não podemos construir aquela ideia que muitos têm, de que somente a esposa é a responsável pelos trabalhos domésticos, pela manutenção da casa. Irmãos, isso não existe. Nós precisamos ter uma comunhão de esforços. Irmãos, não é desonra para nenhum homem, para nenhum esposo, lavar uma louça, passar um pano no chão, lavar a sua própria roupa, quem sabe. Não é desonra para um homem saber, aprender a passar uma camisa, fazer os frisos da calça na hora de passar. Não é desonra. Pelo contrário. E como que está a sua ajuda, o seu auxílio dentro do lar? Será que o Senhor está sobrecarregando apenas ela? Quando vocês chegam do trabalho, os dois cansados, qual é a sua postura ao preparar uma refeição? O Senhor está ajudando ela, está colaborando? Irmãos, isto é um dever também do homem, dentro do seu lar. Na responsabilidade com os filhos. Irmãos, é tão bonito, eu acho muito lindo, ver um pai tendo a responsabilidade com o filho, da mesma forma que a mãe, cuidando ele, alimentando-o, levando-o à escola, cumprindo o seu papel de pai também. Como está, esposo, você marido, nesta parte? E você que é esposa, que deve ser a rainha do lar, como está a sua atuação dentro do matrimônio? Você tem ajudado o seu marido?
Tem buscado se desenvolver, trabalhar, trazer também recurso financeiro para manter um lar? Ou você não quer auxiliar ele? Olha, Deus criou, irmãos, a mulher, como disse Deus, é bom que façamos a mulher para que ela seja companheira do homem, para que seja aquela que vai ajudar, vai auxiliar o homem, e não para escravizá-lo, e não para ser dependente em tudo do homem, do marido. Como está a sua atuação como esposa, como rainha dentro do lar? Vocês conquistaram nos últimos anos, nos últimos séculos, tantos direitos de trabalhar, de estudar, de se desenvolver. Vocês estão buscando isso também? Ou estão com seus braços cruzados? Aproveitem-se disso. Estudem, trabalhem, ajudem o seu esposo. Ajudem a promover o crescimento do lar. Não deixe tudo para ele, não. Não busquem estar sempre reclamando da vida, dos problemas, das dificuldades que temos. Isso, irmãos, não está colaborando para a manutenção de um lar, e principalmente quando tiver filhos, porque eles estão observando a sua conduta. Como está a sua condição? Irmãos, eu lanço essas reflexões para nós, inclusive eu, pensarmos e aplicarmos no nosso dia a dia. Agora, há uma responsabilidade que ela pesa sobre o homem e sobre a mulher. E é uma responsabilidade muito, muito grande. Eu gostaria de entrar neste assunto, que é a respeito dos filhos. Irmãos, nós estamos atravessando dias difíceis. Eu disse ontem aos irmãos, uma crise sem precedente. Há muitos que não têm mais esperança com relação à família. Eu já li, irmãos, de alguns pensadores que afirmam que a instituição da família, ela já é falida, é uma instituição falida. Não tem mais volta. Irmãos, mas por quê? É porque, como eu disse, não estão cumprindo o seu papel dentro do lar. E como está o seu papel de pai e de mãe? Irmãos, os filhos. Eu não tenho filho, mas eu sei que é assim, irmãos. Ele é o maior presente que um pai e que uma mãe pode ter. Eu já ouvi isso de vários pais. Dizerem, olha, o meu filho é a minha maior riqueza. O meu filho é a minha vida. Ele é tudo para mim. Irmãos, e não tem erro algum nisso. É um dos maiores presentes que Deus pode dar a um casal, é a presença de um pequeno. Irmãos, é tão gostoso conviver com uma criança. Irmãos, eles têm um espírito perfeito. Eles não têm maldade nos primeiros anos. Eles são espontâneos. Irmãos, é muito gostoso viver com uma criança. Ter o privilégio de viver alguns anos na companhia de um pequeno ou de uma pequena. Mas, irmãos, eu digo-lhes, a responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande. E eu digo aos irmãos por quê? Em primeiro lugar, irmãos, as crianças, os filhos é uma bênção de Deus. Não há dúvida quanto a isso. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que o filho, ter um filho, é uma opção que cabe tão somente ao pai ou à mãe, aos futuros pais e mães, ou seja, ao casal, escolher se quer ou não. Irmãos, e é bem verdade que a presença de um filho, como eu disse, é uma alegria para o lar. Para muitos, é quem sabe um alicerce do seu lar. Certa vez, um irmão me disse, pastor, os meus 2 filhos é o sustentáculo do lar, porque se não fosse os 2 já estava acabado. Eu disse, eles devem ser o sustentáculo e você e sua esposa também. Irmãos, então, como eu disse, é uma opção, que cabe o casal escolher se quer ou não filhos. Em optando por querer, com eles vem uma responsabilidade muito, muito grande. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele tem o plano traçado por Ele, é de que os casais tenham filhos, reproduzam e formem santos para a sua glória. Portanto, se o Senhor, se a senhora, tiver falhado na sua missão de pai e de mãe, de formar santos, certamente Deus te cobrará. Pastor, eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu papel por muitos anos,
Hoje eles já estão com seus 25, 30 anos. E eles não querem mais a igreja. Paciência, irmãos. Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós escolhermos o caminho que quisermos. Quanto a isso, não há dúvida. E se o Senhor, se a senhora cumpriu o seu papel durante estes anos todos de pai e de mãe, não passa despercebido dos olhos de Deus. Porém, se o Senhor, se a senhora deixou de cumprir o seu papel de pai e de mãe, quando eles são pequenos, certamente Deus te cobrará. E eu digo isso, irmãos, porque eu, assim como os senhores, temos visto a conduta de muitos pais, inclusive apostólicos, que não têm cumprido o seu papel de pai. Irmãos, tem pais apostólicos que, ao invés de trazerem os seus filhos para a casa de oração, como muitos daqui trazem, para participarem de atividade no sábado. Inclusive, eu tenho trabalhado com estes pequenos a parte de evangelização. Vocês não imaginam como é importante isso. Irmãos, eu vejo a alegria naqueles olhos daqueles pequenos, ao ouvir falar, por exemplo, da última aula que tivemos, de Abraão, de como foi a sua vida. Irmãos, demonstra este interesse. Felizes e bem-aventurados os pais que trouxerem os seus filhos para participarem disso. Mas, irmãos, temos pais que, ao invés de trazerem os seus filhos para a casa de Deus, ao invés de procurar dar uma educação para eles, levando eles para participar de um curso de inglês, enfim, de uma outra língua, uma atividade que realmente seja útil, tem levado os seus filhos 2 ou 3 vezes por semana em escolinha de futebol. Há outros pais que no sábado à tarde, no domingo, ao invés de trazer os filhos na igreja, estão levando os filhos para assistir um filme no cinema. Apostólicos. Não estou falando de quem não tem a responsabilidade que temos. Estou falando de nós. Há muitos pais que, quando os filhos... Pai, o senhor me dá uma ajuda aqui para resolver uma lição. Muitas vezes o pai, a mãe não tem aquela facilidade. Muitas vezes não vai conseguir resolver aquela lição de aula. Mas procurem orientar eles, procurem dar pelo menos atenção. Não. Você vê depois lá na escola semana que vem. Eu não sei nada disso. Há muitas mães fica a semana inteira longe dos filhos. Aí no sábado, quando eles querem ter esse contato maior, vai na sala ou no quarto, mães apostólicas, e liga a televisão, ou um filme, assiste aí, 2 ou 3 horas a criança lá. Irmãos, por que eu estou mostrando isso? É para que não chegue daqui a uns 15 ou 20 anos, e o senhor e a senhora, que hoje é mais jovem, vai falar como eu ouço para algum pastor daqui a alguns anos: pastor, eu estou numa crise familiar muito grande. Pastor, eu não sei o que fazer com o meu filho, com a minha filha. Evita então isso, irmãos. Nós não podemos dar abertura para que o inimigo invista contra a nossa família, contra o nosso lar. É por isso que nós te aconselhamos, é por amor. Irmãos, segundo ponto é ter um planejamento. Você jovem hoje, que quer ter um filho, que quer ter a bênção de ser agraciado pela presença de um pequeno, procure se planejar. Procure ter o mínimo, as condições mínimas para ter uma criança. Não se precipitem quanto a isso. Como eu disse, a responsabilidade de quem quer ter um filho é de devolver este filho para Deus como um santo. Irmãos, e um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje com os jovens em nosso país tem uma causa. Eu vou narrar, irmãos, uma situação que vivenciei para que os irmãos possam compreender um pouco mais. Há algum tempo, irmãos, eu pude desenvolver um trabalho juntamente com a Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná, em analisar a situação de alguns jovens, de alguns adolescentes que cometem infrações, das mais diversas, irmãos. E nós fizemos um levantamento destes jovens de algumas cidades aqui do Paraná, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, de Londrina, de Maringá e de Curitiba. Irmãos, e o resultado a que nós chegamos
foi que mais de 95% destes jovens, na casa dos seus 14, 15, 16 anos, 17 até, 95% deles afirmaram que não possuem um lar estruturado. Ou não tem o pai, a presença, ou não tem a presença da mãe. Lar totalmente desestruturado. Aonde está a causa, irmãos? Aonde que está o problema? Logicamente que nos pais, que não assumiram uma responsabilidade quando tiveram seus filhos. Irmãos, eu tive a oportunidade de ler vários relatórios de psicólogos do Paraná, falando a respeito destes jovens. E todos, irmãos, estes relatórios apontam família desestruturada. Irmãos, este é um problema grave. Irmãos, e infelizmente, que não era para acontecer, tem acontecido dentro de lares e de famílias de nossa igreja. Não estou dizendo que aqui em Curitiba, não. Das nossas mais de 300 congregações. Onde está o problema? Aonde que está a causa do problema? Muitas vezes, irmãos, nós queremos tomar certas atitudes na base da pancadaria, principalmente os pais. Irmãos, e muitas vezes não é esta a maneira correta, não. Sente com a sua esposa. Meditem com ela onde nós estamos falhando. Porque se o seu filho, na casa dos 14, 15, 16, 17, está nesta condição, é porque certeza, irmãos, tem problema com o Senhor e com a senhora mãe. Não há dúvida quanto a isso. É preciso sentar, conversar, orar, pedir que Deus abençoe, que a Santa Avó Irmão ilumine vocês. E procurem conversar com os seus filhos. Procure ter um diálogo com eles. Eles vão te ouvir, sim. E aqueles que têm os seus filhos pequenos, meditem nisso também. Procurem criar os mesmos dentro da reta justiça de Deus. Irmãos, são pequenas coisas, nós não temos tempo para entrar nesses assuntos, não. Mas que já ouvi por diversas vezes. Ah, mas eu preciso isso, preciso aquilo. Criando condições, irmãos, para fazer coisas erradas, que a nossa igreja não ensina. Irmãos, isso não leva a nada. Há pouco tempo, irmãos, eu ouvi de uma pessoa dizendo o seguinte: pastor, a igreja apostólica proíbe assistir televisão. Eu disse: olha, irmão, a nossa igreja, ela não proíbe, até mesmo porque nós não temos força legal para fazer isso. A nossa igreja ensina, a nossa igreja orienta. Que é exposta diariamente. Ele diz: pois é, pastor, então. O senhor veja bem, nós vivemos num mundo globalizado. Precisamos estar informados. Preciso ver as notícias que se passam. E aí como é que fica? Aí eu pergunto: que nunca usaram a internet para obter alguma notícia. E se justificam a presença deste aparelho por essa razão. Irmãos, não estou aqui criticando, estou apenas mostrando, este é o meu papel. Este é o meu dever como pastor. Então vamos meditar nisso, irmãos, com bastante carinho. O futuro da nossa família, o futuro da nossa geração, ela depende muito de nós. Amem muito os seus filhos, mães. Não troquem eles por nada e por ninguém neste mundo. Pais, amem os vossos filhos. Tirem um tempo para eles. Sejam um exemplo. Os filhos, eles buscam nos pais, principalmente, o exemplo de vida, de tomar decisões. Muitas vezes você, pai, tem um problema muito grande para resolver. Quem sabe na vida financeira. O senhor está preocupado. Mas onde que eu vou obter o resultado, a situação que eu estou enfrentando? O seu filho, a sua filha está observando isso. E isto vai servir para ele também num futuro, quando ele estiver frente aos problemas, para resolver essa situação. Então o exemplo é tudo, irmãos.
Tudo. Um pai precisa ser um bom exemplo durante toda a sua vida. Eu já ouvi, irmãos, de muitos senhores já, que perderam seus pais há mais de 40 anos, mas que quando falam em seus pais, quando lembram de alguma coisa, escorre água do olho, de saudade, e não esquecem do que viram em seus pais, do exemplo, do amor que foi legado a eles. Mas nós temos também, irmão, outros que não se relembram, que não lembram de momentos bons vividos com a família, porque não tiveram família. Porque não tiveram, irmãos, a oportunidade que muitos de nós tivemos de conviver com pai e mãe até o dia do casamento. De somente sair da casa do pai, com o coração apertado, quem sabe, somente no dia do casamento. Irmãos, vamos pensar muito sobre isso, com carinho. E se porventura, a nós jovens, a vocês filhos, não tiveram um exemplo no seu pai, na sua mãe, procurem também não fazer o que eles fizeram, quem sabe se não foi um bom exemplo. Tenham discernimento. Se tiveram coisas boas, sigam. Mas se não tiveram, pensem o seguinte: eu não quero que os meus filhos sofram aquilo que eu passei lá atrás. Eu não quero que a minha esposa sofra o que a minha mãe sofreu nas mãos do meu pai. Eu não quero que o meu pai, ou seja, que o meu filho, que eu, sofra o que o meu pai sofreu com a minha mãe. Irmãos, pensem muito sobre isso. O tempo já se esgotou, mas eu acredito que com essas palavras todos nós pudemos meditar a respeito da nossa família. Irmãos, eu disse ontem e repito, nada neste mundo, absolutamente nada, riqueza, bens materiais, progresso na vida financeira, no estudo, enfim, nada compensa o fracasso de uma família. Pense sobre isso com carinho. E que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, abençoe a vida de todos e também a sua família. Amém. Irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, o silêncio que fizeram nesses últimos minutos da reunião, a apresentação do coral, da orquestra, os irmãos obreiros, colegas de ministério, enfim, todos aqueles que deram a sua parte para esta reunião. Que Deus, o nosso Pai, abençoe grandemente a cada um de nós. Amém. Por gentileza, os que puderem, vamos se colocar em pé. Irmãos, eu tenho 2 avisos para fazer. 3 avisos, melhor. O primeiro deles é a respeito da reunião de quarta-feira. Então alguns até vieram me perguntar: pastor, teremos a reunião de campanha na quarta, não teremos? Irmãos, nós tivemos reunião de campanha com o irmão Calmito, semana retrasada ou passada, em Minas, e é uma cidade da Bahia, e saiu no boletim. Esse final de semana ele está em Jundiaí e Americana, e também saiu no boletim. Então, como não saiu nenhuma nota aqui a respeito de reunião de campanha, eu acredito que na próxima quarta é reunião normal. Mas fica o convite aqui para que os irmãos venham. É feriado, então fica mais fácil para nós vir à reunião. Segundo aviso é a respeito da reunião de quarta-feira em Campo do Tenente. Teremos uma reunião especial lá. Os irmãos terão o café de manhã, depois terão ensaio e às 13 horas a reunião. Então, aqueles que puderem, compareçam. Certamente será uma festa maravilhosa. E o terceiro, irmãos, para encerrar já essa parte de avisos, eu já tratei aqui há um mês atrás, que é a respeito do estacionamento dos carros. Quando eu cheguei aqui de manhã, tinha a presença de um agente do CETRAN, com problemas, os irmãos, alguns, estacionaram em local errado, em lugar que não podia, em guia rebaixada, enfim, em frente de garagem de vizinhos, principalmente naquela rua. Irmãos, vamos cuidar bastante com isso. Ela disse que na próxima vez ela irá fazer a autuação. Irmãos, até porque é o trabalho dela. Inclusive, ela acabou dizendo: olha, vocês aprendem coisas bonitas na igreja, tudo certo, porque alguns estão
fazendo errado aqui fora. Então fica, irmãos, este aviso aqui, vamos cuidar bastante com isso. Se for preciso estacionarmos num local mais retirado, paciência. Mas vamos colaborar, irmãos, com esta parte, vamos dar o nosso exemplo. E agora nós vamos orar. Irmãos, se o Senhor, se a Senhora estiver passando por um momento de luta na família, aproveite este momento para pedir a proteção de Deus. Devemos pedir sempre. Fazer também a nossa parte para merecer. E entregue a sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos nas mãos de Deus. Aproveite este momento. Vamos orar. Querido e amado Jesus, nós estamos aqui, ó Mestre, encerrando mais uma santa reunião, reunião abençoada, com esses meus irmãos aqui de Curitiba, um povo abençoado, um povo que tem dado o devido valor por tudo que o Senhor fez, ó Mestre. O Senhor nos deu a sua vida em sacrifício, em prol de todos aqueles que viessem a crer no seu Evangelho. Querido Jesus, nós lembramos hoje de uma importante passagem do Senhor, a respeito daqueles que têm edificado a sua vida, o seu matrimônio, a sua família, sobre rocha, que não têm se abalado quando as lutas e quando as dificuldades surgem. Mas temos alguns, ó Jesus, que estão fracos nesta parte. Porventura, eles têm fundamentado as suas casas, os seus lares, a sua família sobre a areia, sobre a flor da terra. E as chuvas torrenciais e os ventos têm levado. Querido Jesus, o Senhor tenha compaixão de todos nós. Abençoe, dá-nos a tua paz, para que nós possamos compreender, entender as nossas falhas, as nossas fraquezas que todos nós temos. E que tenhamos a fé necessária para mudar de vida, para tomar medidas necessárias para a vida nossa espiritual, a fim de que possamos voltar a trilhar o caminho do reino dos céus. Senhor nosso Deus, o Senhor que nos criou, que criou tudo o que nós vemos de belo, que o Senhor também possa abençoar a todos, possa derramar a sua bênção, que a unção e a virtude do seu Espírito Santo recaia na vida de todos nós, para que nós possamos tomar sempre as melhores decisões, pautados sempre na justiça do Senhor, ó Pai. Querida e Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, nosso Espírito da verdade, Senhora, possa consolar aqueles que te pedem nesta hora. Ó Vó, quem sabe algumas mães, alguns pais estão pedindo em favor dos filhos, estão enfrentando dificuldades, Senhora, possa abençoar a estes pais, para que eles tenham sempre um conforto, uma palavra de carinho para com eles, e que eles possam regressar a esta casa para alegrar os seus pais, e também para buscar o alívio para o seu espírito. Nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, eu lembro do Senhor também. Obrigado, Santo Irmão Aldo, por tudo que o Senhor nos ensinou, por nos conduzir por mais de 40 anos neste caminho que nos levará aos céus. Santo profeta de Deus, que o Senhor neste momento possa levar os nomes desses nossos irmãos a esta caixa de oração. Eu vi muitos deles virem até o altar, trazer os seus nomes com muita fé. Santo Irmão Aldo, leve até o trono de Deus, de Jesus e do Consolador, e abençoe a cada um de nós. Recebam, ó amados irmãos, a bênção do nosso Deus, a unção do seu divino Espírito Santo, a paz do nosso Senhor Jesus, o consolo da Santa Avó, a bênção e a proteção de Maria Santíssima e também aquele abraço carinhoso e afetivo do nosso profeta Santo Irmão Aldo, companheiro de nossa jornada. Não somente hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Paz do Senhor aos irmãos, um abraço a todos e uma boa semana. Amém.